dia, meu povo arretado! Eu sou a Dani Talmeda, do canal Cantinho da Dati, aqui de Fortaleza, Ceará. E hoje o nosso vídeo vai ser falando sobre fé em Deus. Eu queria saber como que é que você trabalha a tua fé diante das dificuldades. Porque é muito fácil dizer que tem fé diante da saúde, diante da bonança, diante da alegria, diante dos momentos festivos. É muito fácil dar glória a Deus. Agora, como é que você exerce a tua fé quando você está em momentos de aflição? Como é que você reage diante das dificuldades que a vida te impõe? A minha experiência, eu passei por momentos difíceis na vida, como todo mundo passa. Todos nós, um determinado momento da nossa vida, a gente vai passar e vai enfrentar tristezas, dificuldades, aflições, medo. Isso aí é normal da vida do ser humano. Eu comecei a exercer a minha fé justamente quando a minha mãe adoeceu de câncer. Foi um momento assim que eu mais exerci a minha fé e mais Deus me colocou à prova. Foi um período mais difícil que eu vivi, foi a morte da minha mãe e a morte do meu pai, que foram duas mortes completamente diferentes. A morte da minha mãe eu fui preparada, porque ela adoeceu, passou 2 anos com câncer, e meio que eu me preparei para aquele momento. E a do meu pai eu já não tive a oportunidade de me preparar, porque meu pai morreu em 3 dias. Minha mãe, ela sempre me ensinou, minha mãe era muito católica, e ela sempre me ensinou a conversar com o Papai do Céu, como ela dizia. Desde criança, de pequenininha, ela sempre me orientou: minha filha, quando você for dormir, fale com o Papai do Céu, peça a bênção ao Papai do Céu, agradeça pelo seu dia. E até hoje eu tenho, vamos dizer assim, esse ritual. Eu tenho esse costume de amanhecer eu entregar a Deus e anoitecer agradecer. Ela foi o meu exemplo. A mamãe era de muita força. Era uma mulher muito doce, mas também muito forte. Esses 2 anos que eu convivi com ela durante o câncer, eu vi ali, eu disse, poxa, como a mamãe ela é capaz, ela glorificava a Deus o tempo todo, mesmo diante da doença. Quando ela estava fazendo a quimioterapia, quando ela voltava da quimioterapia tendo as reações, quando ela emagreceu, que a minha mãe ela era gordinha como eu, ela tinha 75 quilos, e a mamãe com a doença ela ficou com 42, eu acho que ela chegou, quando ela morreu ela já estava com 35 quilos mais ou menos. E ela, mesmo com o corpo frágil, ela agradecia e glorificava a Deus. Em nenhum momento eu vi a minha mãe murmurar, não sei como ela conseguia fazer aquilo. Mas sempre que ela estava assim em silêncio, eu perguntava: mãe, o que a senhora tem? Ela disse: eu estou conversando com Deus. Então, ela foi o meu exemplo vivo de fé. A mãe tinha uma fé tremenda. Ela tinha uma intimidade com Deus assim que eu disse: Senhor, um dia eu quero ter essa intimidade contigo. E foi ela que me colocou nos caminhos de Deus. Também colocou o meu pai, ensinou o meu pai a orar, que meu pai não sabia orar, né? Meu pai também, ele era de muita fé, mas meu pai ele não tinha muito hábito de orar. E a gente sempre assim, família, nós três, nós nos sentávamos para conversar sobre Deus. E isso alimenta a fé da gente diante das dificuldades. A união, a família que a gente tem que ter para junto a gente superar os obstáculos. E aí a gente começa a exercer o poder da fé, que é através dessa fé que a gente consegue ir em frente. Muita gente se desespera e é normal. Eu não vou mentir, eu me desesperei inúmeras vezes, ainda me desespero. Exercer a fé diante da dificuldade, da tristeza, de uma doença, numa cama de hospital, você vendo uma pessoa que você ama morrendo, sofrendo, é muito difícil dar glória a Deus por esse momento de tristeza. Mas a gente tem que saber que para tudo há propósito. Tudo para o nosso crescimento espiritual. Eu penso muito nisso. Pela minha própria experiência, me aproximei de Deus. Menos Daniele, deixando o meu ego de lado, o jeito às vezes arretado. Sempre fui meio nervosinha assim.
dizendo: Senhor, faz conforme a tua vontade. Porque o meu exemplo dentro de casa era esse. Eu via minha mãe doente de câncer, dizendo: Senhor, faz em mim a tua vontade. Senhor, na hora que o Senhor quiser, eu estou pronta. Eu me assustei quando eu vi a minha mãe na minha frente fazendo isso. Na hora que o Senhor quiser me levar, eu estou pronta. Eis-me aqui. Porque a gente tem medo. A gente tem medo da morte, a gente tem medo de como vai morrer, a gente não sabe como é. São coisas que fogem ao nosso entendimento de ser humano. Exercer a fé é algo assim difícil, não é fácil, mas é um exercício diário. Na época da doença da mamãe, eu tive muita dificuldade de agradecer a Deus pelo aquele momento. Hoje eu já louvo a Deus, Senhor, por tudo aquilo, por todas as dificuldades que eu vivi. Porque foi nessa hora que eu vi o amor de Deus por mim, Daniele, uma ser humano podre, suja, pecadora, mas eu sentia e sinto o amor de Deus. E quando eu olho lá para trás, é que aí a gente tem a dimensão de como Deus, ele não pega na nossa mão e vai caminhando lado a lado, não. O que eu sinto é que Jesus me carregou no colo. Ele me pegou assim: vê, Daniel, bota você aqui e eu vou trilhar junto com você a tua caminhada. Então a gente tem que ter confiança. A gente tem que confiar no nosso Pai, no nosso Deus, no nosso Criador. Ele morreu na cruz por mim, para me salvar, para me livrar dos meus pecados, das minhas dificuldades, das minhas angústias. É nesse momento que eu peço a você: se coloque sempre diante de Deus, sabendo que Ele tudo Ele pode. Eu passei por momentos muito difíceis, ainda passo, não na mesma dimensão que foi na época quando a minha mãe adoeceu, que para mim ali o chão se abriu e o mundo acabou. Minha mãe morreu na minha frente, meu pai adoeceu em 3 dias, foi fazer uma cirurgia e morreu. Mas foi ali que eu vi como Deus me amparou, como Ele me ama, como Ele faz tudo pelos seus filhos. Então eu peço, se coloque todos os seus medos, todas as suas dificuldades. Não é que o medo vai deixar de existir, o medo ele vai continuar, porque é normal. Tem gente que diz assim: quem tem medo não tem fé. Tem. Quem tem medo tem fé, mas é aprender a lidar com as situações e colocar sempre Deus, sabendo que Ele é poderoso, que tudo Ele faz, mas é conforme a vontade dEle, não é a nossa. Então, meu irmão, minha irmã, porque todos nós somos irmãos em Cristo, que o Senhor Jesus te abençoe esse dia, trazendo prosperidade para a tua casa, trazendo saúde, trazendo fé, alegria, harmonia dentro dos lares, que é tudo que a gente precisa. Eu espero que vocês estejam gostando também desses vídeos com esse conteúdo falando sobre Deus, porque a gente sempre, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus no meio, à frente e atrás de tudo, para que os nossos planos possam ser bem-sucedidos. Que os planos do Senhor eles se cumpram na minha vida, na tua vida. Eu deixo aqui um beijo, um cheiro arretado no coração de vocês. E deixa o teu like, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. Um beijo na Vila do Zóio. Fui! Até a próxima, gente!